que tem como filho, inclusive, o Senhor Kapila Deva, né? Encarnação de Krishna que veio como Kapila Deva. Pegar o Senhor aqui. Então é a história do casamento de Kardama Muni e mãe Devahuti. Ficou bonito, né, Prabhupada? Fica o Senhor e as deidades, ó. Sim. Então vamos ver aqui, estamos fazendo essa live para o Rio de Janeiro, em nome do Paravyama Prabhu, que facilita esse trabalho. Então vamos ler esse verso. Quero agradecer de antemão pelo convite. Então o canto é o 3, capítulo é o 22. O tema é o casamento de Kardama Muni e mãe Devahuti. Para quem não sabe desse relacionamento, né? Filha de Swayambhuva Manu, Devahuti, ele estava preocupado, né? Ter uma pessoa no caráter, na idade, no período, na circunstância que pudesse desposar a filha dele, né? Então ele estava muito preocupado quando ele se encontra com Kardama Muni, né? E convida para que ela pudesse assim desposar escolhido por Swayambhuva Manu, Kardama Muni. Então vamos ler aqui o verso. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Atodhyayanu Dirayet Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o verso Sabhavadu Ritrisneha Pariklista Mano Mama Shrotum Mahashi Dinasya Shavitam Kripaya Mune. Eu vou ler as palavras, significado das palavras. Sahatu Bhavam, Vossa Excelência, Durrit Sneha, devido à afeição por minha filha, Pariklista Atmanaha, cuja mente está agitada, Mama minha, Shotum, ouvir, Ahasi, tenha bondade, Dináscia, de minha humilde pessoa, Shravitam, as orações, Kripaya, misericordiosamente, Mune, ó sábio. Agora se puder repetir o Cleo. Pacta Cleo, que está aqui conosco, e o Lila Nata também. Então, vamos lá. Ó grande sábio, por favor, tenha misericórdia. De ouvir as orações de minha humilde pessoa. Pois estou com a mente perturbada. Devido à afeição por minha filha. Então, ó grande sábio, por favor, tenha misericórdia de ouvir as orações de minha humilde pessoa, pois estou com a mente perturbada devido à afeição por minha filha. Significado de sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai. Levando em consideração que o Paravyama, como os temas são muito parecidos, né? Assim, é uma continuação do verso 7, do verso 6, né? Que na verdade é um diálogo, um relacionamento da conversa de Swayambhuva Manu, Kardama Muni, e porque ele, como eu falei, ele estava desejoso, né, de encontrar um Daundoti, né, uma grande pessoa que pudesse desposar
sua própria filha. Quando ele encontra e recebe instruções, né? Ele próprio, como próprio, ele é um dos líderes, né? Ele é o predecessor da própria humanidade, né? O próprio Mano, a Swayambhuva Manu, né? A gente vivia na administração anterior de Swayambhuva Manu. Agora, a administração nesse universo, nesse planeta, é de Vaivarta Muni, né? Então, já vem colocando 5, 6, 7. Então, ele pediu para que eu pudesse também ler o 8 e também ler o 9. Então, esse verso: ó grande sábio, por favor, tenha misericórdia de ouvir as orações de minha humilde pessoa, pois eu estou com a mente perturbada devido à afeição por minha filha. Então, o significado desse verso 8 é o seguinte: quando o discípulo está em perfeita consonância com o mestre espiritual, tendo recebido sua mensagem e a executado perfeita e sinceramente, ele tem o direito de pedir um favor particular ao mestre espiritual. Geralmente, o devoto puro do Senhor ou o discípulo puro do mestre espiritual fidedigno não pede favor algum ao Senhor ou ao mestre espiritual. Porém, mesmo que haja necessidade de pedir um favor a um mestre espiritual, uma pessoa não pode pedir tal favor sem satisfazê-lo plenamente, né? A gente vê como o Prabhupada, para vir para esse mundo ocidental, ele recebeu, né, uma instrução de ficou se preparando quase 30 anos, né? Ele era estudante de química farmacêutica, acho que nessa época tinha só um filho, né? E ele incutiu esse pedido, né? Porque Bhaktisiddhanta viu em Srila Prabhupada a pessoa ideal, adequada para poder fazer esse feito, né? De vir para o Ocidente e pregar em língua inglesa, né? Nesse caso, né? A instrução que é dada, né? Prabhupada não pediu, né, para ir para o Ocidente para pregar. Ele foi designado, recebeu a Shakti do seu mestre espiritual, né? Então, aqui está falando: geralmente o devoto puro do Senhor ou o discípulo puro do mestre espiritual fidedigno não pede favor algum ao Senhor ou ao mestre espiritual. Porém, mesmo que haja necessidade de pedir um favor ao mestre espiritual, uma pessoa não pode pedir tal favor sem satisfazê-lo plenamente. Swayambhuva Manu, que é o pai, né, de mãe Devahuti, quis revelar seus pensamentos a respeito da cerimônia que ele pretendia executar devido à afeição por sua filha. Então, vou entrar no verso 9. Priyavrato tanapado sheshayam duhita mama avinchati patim yuktam vayashila gunadibi. Então, para Priyavrata Uttanapada, de Priyavrata e Uttanapada, Swasa, irmã, Yam, esta, do Rita, filha, Mamá, minha, Avinchati, está procurando, Patim, esposo, Yukta, conveniente, Vayashila Gunadibi, por idade, caráter, boas qualidades, etc. A tradução é o seguinte: minha filha é irmã de Priyavrata é irmã de Priyavrata e Uttanapada. Ela está procurando um esposo adequado. Ela está procurando um esposo adequado. Em termos de idade, para nos ver o passatempo do rei Uttanapada, né? Que aconteceu com Dhruva Maharaj, né? Que quando estava no colo do rei Uttanapada, é uma outra história belíssima, né? Que narra, né,
a posição, né, de mãe Devahuti, que tinha como próprio irmão, né, o rei Utanapada e Priyavrata. Então a história de Utanapada é que ele está com o próprio Dhruva, né, no colo, né? Está no colo, mas a madrasta, né? Inclusive era Sunit Suruti. O rei Utanapada tinha outras esposas, né? E a mãe de Dhruva, né? Foi questionada por Dhruva porque ele estava no colo e ele foi tirado, né? O Suruti, tirado do colo dele, né? Do pai. E aí Dhruva ficou muito irado e foi chorar, né? com a própria mãe. E quando ele explicou, né? Quando ela explicou que o rei Utanapada tinha muitas outras esposas e que ela achou conveniente, inclusive ela sendo mais nova, né? Porque a Suniti era mais velha, então achou necessário tirar, né, do colo e colocar o filho dela. E aí Dhruva Maharaj mesmo assim não aceitou, né? Ficou muito irado por essa situação que ocorreu. E ele sai para a floresta, né? Para fazer todas as austeridades, né? Então, só para enaltecer aqui, chama-se a Gotra, né? A árvore genealógica, né? Que em próprio Swayambhuva Manu está chamando a atenção nesse verso 9, né? Ele fala: minha filha é irmã de Priyavrata e Utanapada. Ela está procurando um esposo adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. Então, o significado: Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Devahuti, a filha crescida de Swayambhuva Manu, tinha bom caráter e era bem qualificada. Por isso, estava procurando um esposo adequado, exatamente conveniente para sua idade, qualidades e caráter. Manu apresentou sua filha como a irmã de Priyavrata e Utanapada, dois grandes reis, com o propósito de convencer o sábio de que a moça provinha de uma grande família. Ela era a sua filha e ao mesmo tempo irmã de Kshatriyas. Não provinha de uma família de classe inferior. Manu, portanto, ofereceu-a a Kardama como uma moça exatamente adequada para seu propósito. O verso deixa claro que, embora fosse madura em idade e qualidades, a filha não saiu para encontrar seu esposo independentemente. Ela expressou o desejo de ter um esposo adequado que correspondesse a seu caráter, idade e qualidade. E o próprio pai, por afeição pela filha, encarregou-se de encontrar semelhante esposo. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshubhilitam Jena Tajmai Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Botale Srimati Nanda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Botale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Então, verso 8. Ó grande sábio, por favor, tenha misericórdia de ouvir as orações de minha humilde pessoa, pois estou com a mente perturbada devido à afeição por minha filha. Então, é sabido, né, que na cultura védica, né, ter uma filha, ter progenie, mulher, né, feminino, né, é ter uma preocupação, né, maior, porque é sabido que a própria mulher, né, ela carrega no ventre a própria progenie, né? Inclusive essa é uma das questões de Krishna, de Arjuna a Krishna, quando ele não quer, né, matar os patriarcais, né, entrar nessa luta, uma luta santa, né, na verdade, uma guerra fratricida, mas ele trava, né? Ele cria muitas objeções em não lutar, inclusive questionamentos, né?
a Krishna, e um dos questionamentos é esse, né? Krishna, se a gente incorrer nessa luta, né, e matar esses patriarcais, né, as mulheres vão se poluir, não é assim? Vão se poluir, não é esse o questionamento de Arjuna? E elas vão, por sem proteção do pai, né, sem ter a presença do pai, elas iam se poluir, e devido a essa falta, né, de proteção ou de aparato, né, de estar junto com o pai, elas iriam ser, que tanto ele, Arjuna, como Krishna, ia ser a causa de progênie indesejada, ou seja, relacionamentos inconsequentes, né, devido, né, ou Varna Sankara, né, que significa progênie indesejada, devido aos rituais, né, de casamento ou ritual junto com o pai, né, tanto o casamento, que é muito sério, né, esse dote. Por isso que a preocupação de Swayambhuva Manu em desposar, né, procurar um esposo ideal, como ele fala aqui, né, com caráter, idade, né, que tem a mesma idade, é adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. Então, mas Krishna deu a resposta, né, adequada, né? Também Krishna deu essa resposta a Arjuna a respeito disso, né? Que se tivesse sob o abrigo de um mestre espiritual, porque mesmo quando a esposa, né? Quando o esposo ele sai, né, da vida familiar, é dito que ela vive com os pais, né, assim? Depois ela vive com o esposo, e depois, que é o caso inclusive de mãe Devahuti, que vai viver na fase final com o filho mais velho, que no caso ela vai ter progênie do próprio Senhor Kapila Deva, imagina, né? Devido a esse relacionamento muito auspicioso, né? De forma muito assim pura, né? Ela vai dar progênie ao próprio Senhor Kapila, e com isso, né, Kardama Muni vai ficar meio que mais propício, né, mais de seguir o ashram, seguir seu ashram, de poder tomar sannyasa, né, assim? Continuar o ashram. Até então, antes, eles tinham sido só filhos mulheres. É dito que o filho mais velho, né, fica com a mãe, né? E se não tem um filho mais velho, então ela pode se abrigar, né? Tomar vanaprastha, indo juntos, né? Também não é uma objeção deles irem mesmo juntos na vida de vanaprastha, os dois juntos, né? Ou então ele ficar no ashram do mestre espiritual, ela ficar no ashram do mestre espiritual, sob a proteção, né, do mestre espiritual. Então aqui, né, a preocupação de Swayambhuva Manu, como tinha ouvido de Kardama Muni num diálogo anterior aqui, né, vendo, né, inclusive Narada Muni, né, a mãe Devahuti ouviu, né, de Narada Muni estar falando do caráter, né, de Kardama Muni, e ela ficou interessada. Poxa, eu queria poder conhecer, né, esse Kardama Muni e poder desposar. Ela mesma sentiu o desejo. Tanto é que quando o Swayambhuva Manu leva, né, ao eremitério ali, que é ali onde Kardama Muni vivia, ali em Badarikashna, junto com grandes outros sábios, né? Mas como o próprio Swayambhuva Manu sabia do caráter, né, e da qualificação de Kardama Muni, ele levou
a mãe Devahuti até lá, para que ela pudesse desposar. Né? E aí ele que não tinha intenção, né, sabido também, ele vivia como um renunciado, mas ele não poderia fazer destratar o pedido do próprio Swayambhu Vamana, né, que é o próprio predecessor da humanidade, né, em desapontar o pedido feito por Swayambhu Vamana. Né? Então, e por Narada Muni, que já tinha falado do caráter, e embora a mãe Devahuti não soubesse, né, quem era, assim, pessoalmente, mas ela já tinha ouvido, né, as narrações e as glórias da qualidade de Kardama Muni. Então ela foi mais ou menos sabendo, porque mais ou menos Narada Muni deu um spoiler, né, deu um, assim, informando, né, ouviu assim nos bastidores, né, as qualidades de Swayambhu Vamana. Assim como, né, eu voltar de novo à instrução que o próprio Bhaktisiddhanta deu, né, e tinha dado essa instrução para que alguns dos discípulos pudessem vir, né, para o Ocidente e pregar o Bhagavad Gita, né, o conhecimento da Bhagavad Gita na língua inglesa, né? Ele também tinha um spoiler, saber que Prabhupada, né, Abhay Charan, era uma pessoa muito educada, né, muito bem formada, né, por Gama Hande, que até então teve também essa mesma preocupação, né, de se casar e ter um filho, ter um progênie, né, no caso Prabhupada, que pudesse realmente ser uma pessoa santa, uma pessoa que pudesse dar vazão, né, ao Guru Parampara, né, a mestre e discípulo. Né? Então, quando o mesmo Gama Hande, né, instrui Prabhupada desde cedo, o propósito era esse, para não dizer na concepção, né? A preocupação dele era justamente fazer de Srila Prabhupada, né, esse grande devoto, e se não o próprio, assim, servo de Radha e Krishna, né? Por isso que Prabhupada, por essa educação, né, e assim quando se aproximou, né, ele vai até o ashram de Bhaktisiddhanta, né? Ele que estava assim completamente assim sem nenhum ímpeto, né? Sem nenhum desejo de ser iniciado, porque até então ele não encontrava, né, uma pessoa fidedigna, né? Por isso que o verso está dividido para Paripatena Sevaya, prestar serviço, né, a um mestre espiritual fidedigno, encontrar um mestre fidedigno. E Prabhupada estava meio que assim, meio que ressabiado, né, porque ele via diferentes sannyasis, gurus, mas ele não via assim uma pessoa adequada para que ele pudesse realmente se abrigar, né, se refugiar, né? Até então, né, tem a história que o próprio Narendra, né, que é amigo dele, leva ele, né, comenta de Bhaktisiddhanta, né, comenta de Bhaktisiddhanta como sendo um guru fidedigno, uma pessoa muito exaltada no caráter, né, o próprio Bhaktisiddhanta, filho de Bhaktivinoda Thakura, né, e ele vai, né, no ashram de Bhaktisiddhanta Sarasvati com um amigo, né, e ali ele vê Bhaktisiddhanta como sendo essa pessoa, né, discípulo, como sendo o próprio discípulo de Bhaktisiddhanta. Ele se coloca, né, à mercê da própria iniciação de Bhaktisiddhanta, vendo ele como um grande guru, né, um grande mestre espiritual, né. Então é dito que as escrituras falam Yasadevi para Bhakti, Yasadevi Tataguru, né, com essa fé implícita, né, no mestre espiritual fidedigno, né, e com essa fé implícita em Krishna, Prakashanta Mahatmana,
o conhecimento é revelado. Então imagina, aquele que tem essa fé implícita, né, em Prabhupada e em Krishna, né, que está aqui, vocês estão podendo ver as deidades que hoje estão, né, eu botei para que vocês pudessem ver, né, estão aqui atrás, né. Então, com essa fé implícita, o conhecimento é revelado. Então, Bhaktisiddhanta, quando viu também, né, de forma recíproca, viu o Srila Prabhupada com toda essa educação, né, ele instruiu Prabhupada para vir no Ocidente, né, para ir para o Ocidente e pregar a glória do Bhagavad Gita, a glória de Krishna, né? E Prabhupada se prepara, né, por 30 anos, 40 anos, até sair, né, da Índia. Aí vocês conhecem toda a história, né? E veio até Boston, até Nova York, até em Boston, para poder trazer para nós o conhecimento, né? Então, essa é a potência da associação com o mestre espiritual, né? Como Rainha Kunti também é outra grande guerreira, né? Outra grande personalidade. A Rainha Kunti, ela explica, né? A menos que a gente esteja completamente saturado, né, de desejos, a gente não pode se aproximar de um mestre espiritual autêntico, né? Se a gente ainda tem desejo. Que é dito que quando o discípulo está pronto, o mestre espiritual aparece, o guru aparece, mas nós temos que estar completamente saturado, né, para não aceitar, né, de forma vulnerável qualquer pessoa, né? Assim, qualquer mestre espiritual, mas sem fazer uma avaliação ou saber da narração, né, do conhecimento de tal pessoa. Então, a própria Rainha Kunti, ela fala sobre essa associação, né? Que é a mesma associação que você tem com a personalidade, né? Como mestre espiritual, como Prabhupada, por exemplo, a associação que você recebe de Prabhupada, né? Que eleva-nos ao mundo espiritual, né? É a mesma associação para tornar-se um materialista, se associando com Griha Mede, se associando com pessoas que estão presas, né, no mundo material, quer dizer, sem ter essa visão de ver que, né, quem é a pessoa realmente adequada que eu possa, no caso aqui Mãe Devahuti, né, preocupação do Swayambhuva Manu, com quem eu vou desposar, né, com quem eu vou me casar, né, levando em consideração que o próprio Narada Muni cantava as glórias, né, do próprio Kardama Muni, né? Então ela já, embora eu não conhecesse pessoalmente, eu comentei isso, né, ela já tinha ouvido as glórias e a fama de Kardama Muni, né? Prabhupada fala que tal tipo de recepção através dos ouvidos, né? Ele fala que o Mahamantra, a graça do mestre espiritual não é recebida através de nenhuma outra parte do corpo além dos ouvidos, né? Que é o verso Srinuvata Swakata Krishna Punyashavana, né? Ou um estudante seriamente inquisitivo, né? Tat Shadadana Munayo Gyana Vairagya Chaya. Esse verso Bhakti Shruta Grihitaya, ele ouve, né, as narrações, né, das pessoas autorizadas. Então está falando aqui através do Srinuvata, ouvir Shavana, Kirtana, de ouvir, né? E graça ao mestre espiritual a graça do mestre espiritual não é recebida através de nenhuma outra parte do corpo além dos ouvidos. Isso não significa, entretanto, que o mestre espiritual dá um tipo específico de mantra através dos ouvidos em troca de algum dinheiro, né? Não é isso. Nashochati Nakakshati Sama Sarveshu. Ele está igualmente disposto, né, a instruir ao mestre espiritual sem troca de nada. Essa é a posição de um mestre espiritual.
está querendo nada a não ser que o mestre, que o discípulo cresça, né, na vida espiritual, né, possa tornar esse devoto, né, como no quarto verso, né, assim, o mestre espiritual, quarto verso do Guru Ashta de manhã, Chaturvidashi Bhagavad Prasad, quarto verso, você lembra? Que fala que o mestre espiritual fica feliz, Bhagavad Prasada, quando o discípulo, né, come os 4 tipos de alimentos, não é assim? Ele fica feliz, né, por estar recebendo a prasada. Então ele fica, o alimento que pode ser mastigados, né, bebidos, né, solvidos, 4 tipos, no quarto verso explica isso. Assim também quando no oitavo, né, o risco de quem não toma devidamente essa prasada, né? Yasya prasada, Bhagavad prasada, Yasya prasada, Nagati Kutopi, Yayastuvanstasya, Yashasri Sandhyam, Vandei Guru Sri Charanaravinda. Então esse verso explica que a prasada está disponível, né? A misericórdia do Senhor, e a gente tem que honrar essa prasada, né? Na condição de que a prasada Nagati Kutopi, né? Que quando os sandhyas, os 3 sandhyas, que é dada a misericórdia, por exemplo, as deidades deu darshan, eu estou aqui ainda expandindo nesse darshan, aqui no Govinda, né? Entendeu? O horário da manhã, né? O sandhya da manhã, o sandhya da tarde e o sandhya, o horário vespertino, que é o Gora Arati, né? Então esse verso fala Trisandhya, quando é recebido a prasada, quando você recebe, né, e glorifica nesses 3 horários, né, da manhã. Inclusive é o horário que nós também cantamos, Brahmanas cantam o Manta Gayatri, né? O horário da manhã, o horário do meio-dia, né, que é o Bhogaraja, e o horário da noite. Quando isso não é assim assistido, né? Quando você assim não presta reverência em ter esse darshana, né, da deidade, né? Quando isso não acontece, então você Nagati Kutopi, você não tem, né? Não tem o mestre espiritual e não tem Krishna. Nagati, né? Parangati, né? O destino supremo, né? Porque os sandhyas, o horário adequado, não estão sendo glorificados, não estão sendo assistidos, né? Então, Prabhupada continua aqui nesse verso 7, que eu estou lendo o verso 7, né? E eu estou dando um spoiler do verso 7, a gente leu o 8 e o 9, né? Mas eu estou dando aqui um comentário aqui de Prabhupada no verso 7. Então, isto não significa, entretanto, que o mestre espiritual dá um tipo específico de manta através dos ouvidos em troca de algum dinheiro, e que se alguém medita nisso, ele alcança a perfeição e se torna Deus dentro de 6 meses. Não é algo barato, nem é a intenção do mestre espiritual, né, como eu falei. Tal tipo de recepção através dos ouvidos é falsa. O fato concreto é que o mestre espiritual fidedigno conhece a natureza de um homem em particular e que espécie de deveres ele pode executar em consciência de Cristo, né? Então, cada um tem uma natureza específica. Tem uns que, né, gostam de cantar, né? Outros gostam de, né, eu vi você comentando, né,
eu tenho o desejo de fazer esse seva, né, no templo, né, de ocupar nesse serviço, de varrer a sala do templo, né, de ocupar nesse serviço. Você falou ontem, né, eu gosto de passar uma vassoura. Então, se a pessoa tem já esse desejo, então é uma qualificação. Se você gosta de pintar, gosta de cantar, gosta de fazer seva no templo, né? Sendo que a única condição de Bhakti Yoga é o serviço, né? Tem 9 processos, né? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padasevana, Ashna, Bandhana, Dasya, Sakya, Dasya, Atma, Nivedana, né? Então, temos que estar, alguém pode estar, né, em estudar filosofia, em sair, em pregar, né, ou em cuidar do altar, ou participar, né, do Kirtana Festa, quer dizer, dos Kirtana, dos Harinamas, né, mas ligado, né, completamente ligado à instrução do mestre espiritual e à natureza, né, que ele ocupa. Por isso que o mestre espiritual é perito em ocupar o discípulo em cada posição, né? Isso é muito importante, está dentro do Varna e Ashra, né? A posição em que a pessoa se ocupa. Agora, Bhakti significa serviço, né? O próprio mantra Hare Krishna significa me ocupar em serviço. Ó potência beneficente, ó Radha, ó Krishna, por favor, me ocupe em seu serviço. E ninguém pode falar, dizer que Prabhupada não fez isso, né? Nos ocupou de forma adequada, trazendo assim artistas, né? Pessoas na vida acadêmica, né? Com facilidade do estudo da filosofia. Então ele colocou, né? Fez a BBT com pessoas qualificadas, né? Assim, dentro do seu próprio ocupação, né? De trabalho. Isso é Varna, né? E Ashna também, né? Então, uma pessoa é aconselhada a agir em consciência, trabalhando com adoração às deidades, né? Outra é aconselhada a agir em consciência de Krishna, fazendo trabalho editorial, né? Que é o caso de muitos devotos que formaram a BBT, né? No departamento culinário, o Prabhupada só está explicando aqui, né? A posição. Ele, por exemplo, Swayambhuva Manu, que recebeu instrução de Kardama Muni, no qual era quem ia desposar a sua filha, mãe Devahuti, lembrando que desse relacionamento, né, a grande personalidade de Deus, o Senhor Kapila Deva, né, que deu instrução à própria mãe quando ele sai, né, sai para viver a vida de sannyasi, no caso, né? Kardama Muni também fez isso, né? Deixou o próprio Kapila Deva para poder instruir a sua esposa, mãe Devahuti. Ele também sai, vai para o seu eremitério, né? Sua posição de sannyasi, né? E o próprio Kapila Deva, o senhor Kapila Deva, se imbuiu de dar instrução para a mãe Devahuti, né? Mas isso é tudo uma história que está nesse 3º capítulo, né? Inclusive, mãe Devahuti pergunta, né? Como reconhecer um Vaishnava, né? Uma das perguntas de mãe Devahuti, perguntando a seu filho, né? O senhor Kapila Deva, que é filho de Kardama Muni, né? E ele fala, né? Ele fala quem é realmente o adorno de um Vaishnava. Ele fala um verso muito bonito para a mãe. Titik Shavar, só um minutinho. Titik Shavar Karunika Surida Sarvaderina Ajatravashata Vashanta Sadava Sadubhushanaha. Os adornos de um sadhu, quais são? Titik Shavar, que ele é misericordioso e tolerante, não é assim? Ele chega no lugar, né? Como o Cleo falou aqui, vai ter muita gente, né? Eu falei assim, Cleo, não sei se vai dar, porque vai chegar muita gente.
E aí você falou, né? Essa é a qualidade de um Vaishnava. Não, eu fico em qualquer lugar, eu durmo em qualquer lugar, né? Assim, preciso ter, né? Em qualquer lugar eu fico, né? Essa é a qualidade. Sadhava Sadhubhushanaha. Qual a qualidade de um Vaishnava? Isso foi a própria mãe Devahuti questionando, né? Ao próprio senhor Kapila Deva, o próprio filho, que ficou, né, no ashram para poder instruir, né? Porque, como eu falei, a esposa é protegida no ashram pelo seu pai, depois pelo esposo, depois pelo filho mais velho, no qual o Kapila Deva. Então ele fala Titikshava, né? Titikshava Karunika, os adornos de um Vaishnava é que ele é tolerante, misericordioso. Ajatra Vashata Vashanta, ele se baseia nas escrituras, está sempre baseado nas escrituras, por isso que ele é pacífico, né? Ajatra Vashata Vashanta, né? Ou seja, chega no local, tiver um local, um favor ao mestre espiritual, uma pessoa não pode pedir tal favor sem satisfazê-lo, né? A misericórdia é dada no momento adequado. Por isso que a gente não deve ficar, né, criando expectativa. A expectativa é que causa os anseios, né, os desejos, né? Porque se Krishna não reciproca, aí eu vou embora, né? Assim, porque inclusive a sociedade é bem emergente, né? Assim, porque se não se satisfazer, né? Se não vê lucro no que está sendo feito, né? Assim, ninguém aposta mais, né? Em ganhos, né? A médio e a longo prazo, né? Assim, todo mundo quer já ter os ganhos já na hora, né? Mas o mestre espiritual não é essa pessoa, né? E a gente tem que ter Titikshava, Karunika, muita paciência, mais tolerância, que no momento a coisa vai manifestar. Temos que ter essa fé implícita, né? Que em um momento Krishna vai se manifestar. Também, se não manifestar, eu continuo com o meu serviço. Não preciso parar, né? Porque o parar é a insatisfação. E insatisfação é o quê? Perspectiva de obter algum resultado, né? Disso. No caso, as nossas vidas, né? Voltada ao serviço devocional. Então, não podemos ficar com essa ansiedade, em última análise, né? Então, essa era a ansiedade do rei do Swayambhuva Manu, a preocupação em saber quem vai ser, quem é a pessoa escolhida para desposar a sua filha, caso mãe Devahuti. Ok? É um verso ligado mais explicando aqui, né? Minha filha é irmã de Priyavrata, o verso 9, e o rei Utanapada. Ela está procurando um esposo adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. Então, o discípulo tem que ter qualidade, né? O esposo tem que ter qualidade, o discípulo tem que ter qualidade para aceitar um mestre espiritual. E o mestre espiritual, por sua vez, tem que ter muito mais qualidade, né? Tem que ser uma pessoa santa, uma pessoa pura, né? De preferência dentro da sucessão discipular, né? Guru Paramparar, né? Como Srila Prabhupada é essa pessoa. Ok, eu não vou mais continuar, não sei como está aqui a audiência, né? Eu estou aqui do templo, o pessoal continuou aqui no Instagram do templo, no Centro Cultural Hare Krishna de Bhakti Yoga. Então está Mahasraya ouvindo aqui, que está a caminho. Hoje vai ter o Food for Life, né? E o Cleo, que está indo agora para também tomar praçada.
tomar o de jejum, que a gente também vai tomar a nossa praçada. A Suzana Lopes, né? Flávio. Então, não tem pergunta. Aqui no grupo do Centro Cultural Hare Krishna tem um grupinho, inclusive, que estavam assistindo e estão se encaminhando para cá, porque a Soraya, que também deve estar vindo, o Gora Priya. Bom, obrigado a vocês por estarem aqui mais ainda, né? Além da aula da manhã, no Centro Cultural Hare Krishna, tivemos mais essa live para o Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer. E aqui nós temos com o Marcelo Magalhães, obrigado. A Alice, a Alain. Deixa eu ver quem ainda continua. Esse foi quem entrou, né? Mas quem está aqui é o Luiz Rocha Goulart, obrigado. Alice, reverências minhas. Porque todas as previsões que a Juna disse a Krishna, né? Essa é a pergunta do Marcelo. Porque todas as previsões que a Juna disse a Krishna, justificando não lutar no campo de batalha, acabaram acontecendo. Muito boa pergunta, né? É porque tem que entender que essas não eram as questões de Arjuna verdadeiramente, né? Não era dúvida, Arjuna não tinha dúvida. Ele tem essas dúvidas justamente para iluminar, para que, por exemplo, a forma universal, né? Quando Krishna mostra a forma universal, né, dele a Arjuna, embora Arjuna ficou até com medo, né? Prefere ver Krishna na forma de 2 braços, né? Na forma de Govinda, né? De início ele queria, mas não é que ele queria, ele viu, né? Krishna mostrou a sua forma de forma universal, porque era sabido que no futuro, né, como nós, descrentes, né, de Deus, né, ou se alguém de forma com presunção, né, pudesse atribuir sendo Deus, de forma presunçosa, se colocando como Deus, então, assim como a Arjuna viu a forma universal, e nós também vimos, nós poderíamos questionar assim, você é Deus, né? Como muitas pessoas, né, se propagam sendo Deus, né, assim. E aí, então tá bom, então você pode mostrar a sua forma universal? então, em última análise, né, viu, Marcelo? Tudo já estava no controle de Krishna, tudo ia acontecer, né? Porque esse acontecimento histórico, né, era justamente para que pudesse nos instruir. Todas as perguntas que a Arjuna questiona, né, uma, por exemplo, que eu acho altamente contemplativa a resposta de Krishna, né, porque a Arjuna inquire a Krishna, né, o que impele a um homem, por exemplo, a agir com sua própria vontade, né? Depois vem os arrependimentos, né, que arrasta, né, pela mente, né? O que impele o homem a agir contra a sua própria vontade quando é quase que arrastado a agir, né? E Krishna, de forma muito categórica também, né, ele explica, né, Kama Esha, Kruda Esha, Rajaguna Maha, né? Ele fala, Arjuna, é tão somente a vaidade, né? Kama Esha, Kruda, que transforma em ira, porque a gente não consegue desfrutar, né, desse mundo material, senão que desfrutarmos da consciência de Krishna, que é a nossa único desfrute, porque tudo separado como boga, né, só leva a relacionamentos temporários, inconsequentes, e faz não ter plenamente nossas convicções e plenitude, né, e felicidade. Então ele fala que é tão somente a luxúria que em contato que transforma em ira, né, que é o inimigo Mahapapma e Havairinam, que é o pecado, né, que tudo devora em contato com o modo da paixão, né? Então a gente tem que se estabelecer em bondade, né, Sattva Guna, né, ou Vishuddha Sattva, né,
para que a gente possa realmente transcender. Então era sabido que todas as questões, né, iriam acontecer, porque essas questões eram só um spoiler, né, uma questões para que Krishna pudesse resolver, né, e dar seu próprio exemplo, respondendo, para que nós pudéssemos, através de todos os questionamentos, né, de Arjuna, receber essa informação, né, de Krishna e nos purificarmos, né, com suas perguntas, né, com as perguntas feitas, né. Então foi isso. Não sei se respondi, Marcelo, a você, né, nessa resposta. Marco Ferrari, Dandavat Pranama, as minhas também, né? Então é isso. Não tem outras perguntas, eu vou encerrar por aqui. Já está dando aqui o horário. Ok? Então agradecer pela ISCOM Rio de Janeiro, né, por estar aqui fazendo essa live. Tá bom? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que já...